Apesar das declarações de Donald Trump e Steve Witkoff sobre negociações, Moscou mantém sua posição. Na verdade, nem os Estados Unidos da América já estão prontos para sancionar a Rússia. Moscou segue repetindo publicamente a mesma narrativa. Dizem que a Ucrânia nunca vai entrar na OTAN, quaisquer garantias de segurança. Só que, aliás, começaram a mudar a formulação. Com as grandes potências e com a participação da própria Rússia, e sem isso, dizem, discutir qualquer questão sobre o fim da guerra da Rússia contra a Ucrânia é um caminho para lugar nenhum. Ao mesmo tempo, os russos repetem que não há encontro planejado entre Putin e Zelensky, nem pauta definida, por isso nada é preparado. E isso, sabe, é totalmente contraditório. As posições que são expressas em Washington, porque em Washington tentam nos convencer de que as negociações estão acontecendo, tentam formalizar algo, chegar a algum acordo, discutir alguns pontos delicados. O Witkoff conversa com os russos todos os dias. Nesta semana, a delegação ucraniana irá a Nova York para se reunir com a delegação americana. Ou seja, os americanos dizem que o processo de negociações está em andamento. Os europeus nos dizem que as garantias de segurança para a Ucrânia estão sendo desenvolvidas. Embora Zelensky tenha dito hoje que é preciso acelerar o processo, porque tudo isso está acontecendo de forma muito lenta. Bem, e os russos? Os russos simplesmente declaram que nada está sendo preparado, tudo o que vocês estão preparando, nós nunca vamos aceitar. Não há encontro previsto entre Zelensky e Putin? Vamos analisar o que Moscou realmente tenta transmitir agora. É por isso que começaram a dizer que, no início, gritavam que as garantias de segurança só poderiam ser dadas com os russos. Aqui já começaram a dizer que deveriam estar presentes grandes potências, provavelmente insinuando a China, embora a China tenha declarado que não enviará suas forças de paz para a Ucrânia. Vamos entender isso. Sou Alexei Petty, hoje é 27 de agosto pelo calendário. Antes de começarmos, peço que se inscrevam neste canal, deixem um like, escrevam qualquer comentário e, claro, sigam meu canal no Telegram, Petty News. O link para ele está na descrição deste vídeo. Vou começar com as palavras do chefe do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Sergei Lavrov. Aqui absolutamente está tudo o que é muito importante para Moscou, sabe? Fixar publicamente. Lavrov declarou, cito: "O encontro entre Putin e Zelensky não está previsto, mas Putin está disposto a se reunir quando houver pauta definida." E essa pauta ainda não está nada pronta? Essa fórmula ela já foi mencionada mais de uma vez na última semana. Ou seja, Moscou, finge que a porta para negociações está entreaberta, mas a chave para essas negociações só Moscou tem. Como se dissesse, não importa o que vocês, europeus e americanos, estejam desenvolvendo, isso não nos interessa, só existem as nossas condições. Ao que Trump responde que tudo isso é só pose, e que na verdade esses russos não vão a lugar nenhum. Depois, sobre quem e como deve ser responsável pela segurança da Ucrânia. Segundo o Kremlin, Lavrov repete nas entrevistas: garantias de segurança para a Ucrânia devem vir das grandes potências. Discuti-las sem a Rússia não leva a nada. A Ucrânia deve ficar fora da OTAN e de blocos militares. Isso deve ser registrado. Discutimos neutralidade e status não nuclear. Bem, falando de forma simples, Moscou quer o direito de veto dentro de quaisquer futuras garantias de segurança para a Ucrânia. E Moscou exige que a Ucrânia permaneça fraca após esta guerra, para que Moscou tenha a possibilidade de atacar novamente e assim por diante. Paralelamente, constantemente lançam no campo da informação a discussão sobre a legitimidade de Volodymyr Zelensky. Bem, esse é um tema favorito dos russos, eles estão sempre tentando inflamar isso. Mas, sabe, aí está o paradoxo. Após as declarações de Donald Trump ontem, dizendo que os russos agem de forma exibicionista e imprudente, e que todas essas declarações sobre legitimidade, sobre estarem ou não prontos para se encontrar, tudo isso é besteira. Estou traduzindo. Fico curioso para saber como os russos vão sair dessa depois. Agora eles estão gritando que só pode ser assim e de nenhum outro jeito. Beleza, os americanos e europeus dizem não, vai ser assim e de nenhum outro jeito. E se o Trump realmente, finalmente, começar a pressionar economicamente a Rússia, se ele realmente começar a sufocar a economia dos russos sujos, então, bem, eu estou curioso para ver como a retórica do Kremlin vai começar a mudar. E ainda mais interessante vai ser observar depois os russos, como eles vão mudar de opinião, como eles vão reagir quando Zelensky de repente se tornar legítimo. Há quase 2 anos dizem a eles que ele não é legítimo, mas assim acabará sendo. Bom, ou seja, o sentido em princípio não está claro. O que o Kremlin faz? Ele está ganhando tempo explicando que agora simplesmente não há com quem conversar.
Não há com quem conversar nem legitimidade. Então, que negociações seriam essas? A questão aqui é para Trump e sua equipe. Desculpe, mas estão desrespeitando eles e dizendo ouçam. Aqui está. Finalmente encontramos o motivo pelo qual não haverá negociações. Nós concordamos com as negociações, mas elas não vão acontecer porque Zelensky é ilegítimo. E a reação de Trump ontem foi notavelmente breve. Citação: isso não importa, todos estão apenas fazendo pose. E isso é um marcador importante para os europeus. Washington não pretende entrar em alguma aritmética processual quando se trata de cessar fogo e da segurança futura. Como o Ocidente reage a isso? O secretário-geral da OTAN, Mark Rutte, foi direto em Kiev e Washington. Falou sem rodeios, sem enfeites. Ele deixou clara a posição. Citação: garantias de segurança confiáveis serão essenciais. Estamos trabalhando para defini-las de forma que a Rússia nunca mais ameace nem um único quilômetro quadrado do território ucraniano. A tradução é simples. Trata-se da introdução automática, por exemplo, de sanções em caso de nova agressão e do acionamento automático dessas garantias de segurança. Ao invés de concordar ou discordar ou precisar de 48 horas para discutir e afins, nessa matriz, os Estados Unidos da América controlam o céu, incluindo defesa aérea e gestão de informações de inteligência. A Europa debate a presença de militares em solo, enquanto a posição da Ucrânia sobre isso já está definida há tempo e permanece igual em vários contextos. Zelensky repete isso após o encontro em Washington com Trump e após a reunião com o geneticista Mark Rutte. Ele afirma que as garantias devem ser como as do artigo 5 da OTAN, mecanismo automático de defesa, não apenas um papel, e sem legalizar territórios ocupados. Pois é, e aqui é preciso entender que isso não é rigidez só por ser rígido, sabe? Tipo, somos pessoas de princípios? Não é isso. Isso é a experiência de 2022. Se deixarmos o direito de veto para os ocupantes russos, qualquer documento se transforma em nada, absolutamente nada. Agora, por que Moscou insiste tanto na questão da participação da Rússia nas garantias de segurança para a Ucrânia? Porque se houver um mecanismo ali sem a participação dela, a chave ficará nas mãos da coalizão dos aliados. Violou imediatamente o mecanismo de snapback das sanções. Atacou? A defesa aérea lá está sendo reforçada. Estão chegando suprimentos de armas, você desloca tropas, entra em ação a missão das tropas europeias em solo na Ucrânia. E tudo isso sem qualquer coordenação com Moscou. Moscou está esperando. É simplesmente um paradoxo. A ousadia desses russos mal lavados está no fato de que eles realmente esperam que agora, de repente, a Ucrânia, a Europa e a América concordem que a Ucrânia receba garantias de segurança de Moscou. Continuação, que começou e mantém a guerra contra a Ucrânia há 11 anos. E de repente vocês devem concordar que a Rússia participe em garantir nossa segurança. Isso é absurdo. Por isso, o Kremlin diz que discutir isso sem nossa participação não leva a nada. Que nós devemos ser os garantidores, que devemos manter essa chave da garantia de segurança em nossas mãos. Na verdade, isso não é o fim da guerra, mas a transição para uma nova fase. Retomando essa questão de que a pauta do encontro entre Putin e Zelensky ainda não estaria pronta, isso é conveniente para o Kremlin, porque permite adiar a conversa toda vez para a próxima semana, atribuindo a pausa nas negociações a algumas conversas técnicas, dizendo que estamos esclarecendo alguma coisa. E toda essa pausa permite que Donald Trump diga: bem, tudo bem, vamos dar mais 2 semanas para Putin, depois mais 2 semanas e depois mais 2 semanas. Por quê? Porque as negociações estão em andamento, há um acordo e estão resolvendo algo. Putin, infelizmente, pode manipular Trump por muito tempo. Como vemos, a prática mostrou que é assim mesmo e Trump dirá: ouçam, meu Steve Witkoff fala com Moscou todos os dias, negociando detalhes e tudo mais. Por isso, por enquanto, não vou impor sanções. Daqui a 2 semanas vamos ver. Se não houver avanços, com certeza haverá sanções. Há quanto tempo ouvimos isso? Há muito tempo, infelizmente. Mas, na realidade, esta é a declaração do Kremlin de que a pauta para o encontro entre Putin e Zelensky ainda não está pronta. Isso é apenas uma maneira de não aceitar as exigências básicas da Ucrânia, de não aceitar as exigências básicas da Europa e dos Estados Unidos e de ganhar tempo. Ou seja, a essência da proposta russa está em 3 pontos. O primeiro é a não adesão da Ucrânia à OTAN. Garantias, mas somente se essas garantias para a Ucrânia estiverem sob o controle deles, em Moscou, e um possível encontro entre Putin e Zelensky, mas só depois quando, ao que parece, a paciência de Trump acabar.
A essência da proposta ocidental também é simples: garantias sem veto russo e automáticas. A essência da estratégia ucraniana também é simples: garantias de segurança como o artigo 5 da Carta da OTAN e nenhuma legalização dos territórios ocupados. E é entre essas três linhas, digamos assim, que ocorre a negociação constante. E por isso, ao que me parece, são tão importantes as declarações de ontem em Washington de Trump e Witkoff, sem artifícios processuais e apostando na pressão econômica. Se essas palavras se transformarem em ação, então Moscou finalmente começará a sentir as consequências da pressão do Ocidente. Vou usar reticências aqui. Sua opinião, suas conclusões, escreva nos comentários abaixo deste episódio. Inscreva-se no canal, ative o sininho e não se esqueça de deixar o like. É isso. Se cuidem. Até mais.